Quero ler primeiro e depois eu quero orar e estudar. Os versos que vamos estudar são os versos 26 e 27. Por essa razão, verso 26. Deus os entregou às paixões aviltantes, pois até mesmo suas mulheres mudaram o uso natural pelo que é contrário à natureza. E semelhantemente, os homens, deixando o uso natural da mulher, também arderam em desejo uns pelos outros, homens com homens, praticando indecências e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Deixe o texto aberto, oremos. Senhor, dai-nos a capacidade de abordar este assunto tão pertinente à nossa época, com empatia, com amor, mas com fidelidade à Tua palavra. Ó Deus, conduza-me para que eu pregue com fidelidade e conduza os ouvintes a receberem esta palavra com fé e com entendimento. Oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. De modo geral, irmãos, eu vou falar primeiro de modo geral e depois vamos entrar versículo por versículo, na verdade até palavra por palavra, se possível. Esses dois versos mostram que o homossexualismo e o lesbianismo, eles são contra o natural. São condenados por Deus porque são antinatural. E como são dois versículos apenas, eu vou conseguir tratar expressão por expressão, palavra, ou praticamente palavra por palavra, para a gente entender a fundo o que Paulo está tratando aqui. Tá certo? Começando lá então pelo verso 26, as três primeiras palavras. Por essa razão. Bom, vamos lá, olhem para cá. Por essa razão. Por essa razão. Essa expressão, por essa razão, introduz uma explicação do que foi dito nos versos anteriores. Por essa razão, qual razão? Deus se revelou e o homem rejeitou. Então, por Deus ter se revelado e o homem ter rejeitado, por essa razão, por essa rejeição, diz aí, Deus os entregou. Bom, antes da gente ver ao que Deus os entregou, essa expressão Deus os entregou, como a gente viu semana passada, significa que Deus está abandonando o homem, entregando o homem, deixando o homem fazer o que ele bem quer. É Deus, como eu disse ainda há pouco, soltando o freio de mão e deixando o homem ir ladeira abaixo. Isso é Deus entregar. Deus soltar o freio. E ao que, diz Paulo, que Deus os entregou? A paixões aviltantes. Bom, vejam só. Tem várias versões, e talvez você está lendo uma versão diferente da minha, apesar de que a maioria tem essa Bíblia. Mas, para a gente entender o que significa essa expressão paixões aviltantes, eu fui buscar lá no original, no grego, a gente precisa separar em duas palavras. Primeiro, paixões. O que é uma paixão? Do grego pathos. É um sentimento, um desejo. Então, paixão é um desejo. Desejo, é algo que se quer, algo que se cobiça. É um desejo. Só que desejo pode ser bom e pode ser ruim. Nesse caso, essa paixão ou esse desejo é aviltante. O que é essa palavra? Do grego atimia, que entre outras coisas significa desonra. Então, juntando as duas palavras, paixão, desejo, aviltante, desonra ou desgraça, a depender do contexto. Forma a seguinte expressão, desejos desonrosos, desejos desgraçados. Desgraçado aqui porque é sem a graça, desejos contrários à vontade de Deus. Facilitando, desejos pecaminosos.
Então Paulo está dizendo, por essa razão, qual razão? Deus se revela e o homem rejeita. O que Deus faz? Entrega, ou seja, deixa o homem fazer o que ele quer. E entrega o homem ao quê? Aos desejos pecaminosos. Até aqui, muito parecido com o que vimos domingo passado, os desejos do próprio coração. Só que agora Paulo, ele vai explicar quais desejos desonrosos ou pecaminosos são estes. Que é a continuação do verso 26. Pois até mesmo suas mulheres mudaram o uso natural. Deixa o dedinho aí. Até as suas mulheres mudaram o uso natural. Vamos lá. Paulo não precisaria explicar o que é mulher. Mas se Paulo vivesse hoje, ele teria que explicar aos ouvintes o que ele estava querendo dizer ao dizer mulheres. Afinal de contas, aqueles que defendem o movimento homossexual, gay, afirmam que existem mais de 15 tipos de gênero. Eu não tenho muita propriedade para falar, porque eu nunca estudei a fundo isso, mas não deve ser estranho para vocês o que eu estou falando. Homem que nasce com órgão sexual masculino, mas que se identifica como mulher e que gosta de homem. Ou o contrário, mulher que nasce com a genitália feminina, mas que se identifica como homem e gosta de outra mulher. E aí é uma gama de gêneros. A expressão mulher virou relativizada hoje, ou seja, o que é mulher? Depende. Paulo não precisaria explicar isso, ou precisaria? Hoje é necessário. Então, o que eu quero dizer para você? A expressão aqui, mulheres, no grego, a palavra mulheres no grego é fêmea. É no sentido biológico mesmo, fêmea. Lembra lá no Gênesis 1, Deus criou homem e mulher? É macho e fêmea. Com macho e fêmea não é uma expressão grotesca, é uma expressão biológica. Mulher, 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 fêmea, mulher. Então até as suas mulheres, diz Paulo, mudaram o uso natural. Deixa eu explicar para vocês o que é esse uso natural. Essa palavra uso está falando da relação sexual. É a forma que se relaciona sexualmente. Uso se refere aqui, nesse contexto, à relação sexual, à prática sexual. Até as mulheres mudaram o uso natural, ou seja, deixaram de ter relação sexual naturais. O que é uma relação sexual natural? Homem e mulher pelas vias naturais, pelo modo natural. Não precisa aqui entrar em detalhes do que é um sexo natural. Marido e mulher de forma natural, da forma que Deus determina, que Deus cria. Lá no Gênesis 1 a gente tem detalhes, Gênesis 1 e 2, dessa criação. Ou seja, as mulheres, está dizendo Paulo, deixaram o uso natural, ou seja, o sexo com seu marido, o sexo de forma natural. E mudaram, trocaram pelo quê? Diz aí. Mudaram o uso natural pelo que é contrário à natureza. O que seria esse sexo contrário à natureza? Poderíamos pensar em várias formas de sexo que é contrário à natureza. Eu anotei algumas delas aqui. Orgias, que são várias pessoas se envolvendo sexualmente ao mesmo tempo. Isso não é natural. Isso é contrário à natureza. E era a coisa mais comum na época que Paulo vivia. E continua sendo, infelizmente, muito comum nos dias de hoje. A fornicação, que é o sexo entre duas pessoas que não são casadas, mas que namoram. Fornicação basicamente é namorados que
têm relação sexual. Parece pesado o que eu vou falar agora, mas zoofilia, para quem não sabe, é a relação sexual de mulheres com animais. Isso existe, por mais absurdo que seja. O próprio sexo anal, que é contrário à natureza. Tudo isso, Paulo está dizendo que mulheres estavam fazendo, estavam trocando o que era natural por aquilo que era antinatural. Só que o principal ponto aqui de Paulo, e o verso 27 vai mostrar isso, é que as mulheres estavam se entregando ao que nós conhecemos hoje como lesbianismo. O que é natural? A mulher ter a relação sexual com o homem, seu marido. O que não é natural nesse contexto que Paulo está tratando? Mulheres tendo relações sexuais com outras mulheres. Mulher com mulher. Que hoje se lê, hoje se entende como uma expressão chamada lesbianismo. Então, percebam o argumento que Paulo está construindo aqui para mostrar a consequência de se rejeitar a revelação de Deus. E um ponto importante: Deus está entregando essas mulheres para que elas se envolvam com outras mulheres. O que significa Deus estar se entregando? É que, se você estava aqui no domingo passado, você lembra, o nosso coração é a fonte de todo pecado. Então, Deus entregar essa mulher para se envolver com outras mulheres, é Deus deixar essa mulher fazer aquilo que já está no próprio coração caído e corrupto dela. Percebe? Como isso é profundo, é sério. E alguns podem dizer assim, mas tá, Jonas, por que não é natural? Mulher com mulher, por que não é natural? Primeiro, pela Bíblia. Nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E Gênesis, eu até anotei aqui o texto exato, Gênesis 2:24 fala que Deus criou homem e mulher, que os dois deveriam se unir e se tornarem uma só carne. Então não é natural mulher com mulher pela Bíblia, pela própria Bíblia. E segundo, pela própria biologia. Você que estudou, ou lembra de quando estudou a matéria da biologia lá na escola, lá no ensino médio, se eu não me engano, acho que fundamental não tinha, ou tinha, mas não era tão explorado, não lembro. E olha que não faz tanto tempo, mas eu não lembro mesmo. Você aprendeu lá, biologicamente, é a mulher e o homem, é o homem e a mulher. Eu poderia ainda usar um argumento pensando naquilo que há de natural, que é uma vida gerando outra vida, processo de gravidez. Mulher não engravida mulher. Não tem a possibilidade, ou tem? Não tem. A mulher não tem a capacidade de engravidar uma outra mulher. Foge ao natural. Foge completamente ao natural. Só que depois que Paulo trata do lesbianismo, ele vai se aprofundar agora no homossexualismo, pensando em homem com homem. Vejam só, verso 27. E semelhantemente os homens. Bom, vamos lá. Vamos entender essa expressão. Semelhantemente, está falando que é igual à mulher, no sentido de fazer a mesma coisa que as mulheres do verso 26 estavam fazendo. Semelhantemente, os homens. Paulo precisaria explicar o que eram homens? Os primeiros leitores, remetente a quem envia, destinatário a quem recebe, ou ao contrário? É isso. Os destinatários originais dessa carta, a saber, a igreja contemporânea de Paulo em Roma, entenderia perfeitamente a quais homens Paulo estava falando. O homem. Tanto é que no grego, a palavra homem é macho.
Então, mulher, fêmea, homem, macho, pensando no que é biológico, no que é natural. E o que esses homens fazem? Verso 27. Deixando o uso natural da mulher. Aqui é a mesma coisa que eu expliquei para vocês no verso anterior. O uso aqui se refere à relação sexual com a mulher, que é natural. Paulo fala que é natural. O que é o natural? O homem ter relação sexual com a sua esposa, com a sua mulher. Isso é o natural. Só que Paulo está dizendo que esses homens deixaram o natural, o uso natural da mulher, também arderam em desejo uns pelos outros. Veja, essa expressão arder em desejo significa um desejo tão forte. Não é que a pessoa começa a ficar... Não é que ela começa a arder, igual quando você come uma pimenta, começa a arder. Aqui é uma figura de linguagem para mostrar o quão forte é esse desejo. É como aquela expressão, deseja a flor da pele. É um desejo extremamente forte. Esses homens começaram a ter um desejo extremamente forte por outros homens. Só que não é apenas algo que fica no campo do desejo, da vontade. É algo que se consuma, não sei se essa é a palavra, é algo que vira real, é algo que acontece, é algo que se torna prático, deixa de ser apenas um desejo e se torna uma realidade, porque olha aí, verso 28. 28 não, desculpa, 27. Homens com homens, praticando, quer dizer, não é só um desejo, praticando indecências. Então, vejam só, queridos. O que seria esse homens com homens? É o homossexualismo propriamente dito. Então é o homem que passa a ter um desejo extremamente forte por outro homem e começa a praticar esse homossexualismo. Que, em última instância, esse homossexualismo, ele é algo indecente. O que é algo indecente, irmãos? Um comportamento indecente. Algo errado. É algo pecaminoso. É algo que entristece a Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que homem com homem, homossexualismo, é uma prática indecente. Uma prática que vai contra a vontade de Deus. É uma prática antinatural. E por que isso não é natural? Pelo mesmo motivo que mulher com mulher não é natural. Quais foram aqui os argumentos que eu trouxe? A Bíblia, a biologia e até a questão da reprodução. Homem não engravida homem. Tal como mulher não engravida mulher. Então é totalmente contrário àquilo que é natural. Aquilo que é natural. E qual que é a consequência disso? Recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Qual erro? Mulher com mulher, homem com homem. O que Paulo está dizendo aqui? Que aqueles que vivem em tais práticas, eles são castigados de acordo com esse erro. E como que esse castigo acontece? Primeiro, pelo que a gente já começou a estudar semana passada. É Deus deixando fazer o que quer. É a mulher contra a mulher? Vai lá. É homem com homem? Vai lá. Esse, irmãos, é o pior castigo. Pelo menos enquanto a pessoa está viva. Mas também o castigo que virá no juízo final para todos aqueles que vivem nessas práticas. Bom, o que eu acho que deu para ver que os versos acabaram, as palavras acabaram. Eu quero trazer algumas considerações diante do que falamos antes das aplicações, tá bom? Considerações antes das aplicações em cima disso. Sempre houveram práticas homossexuais na história da humanidade. Isso aqui foi escrito quando? Ano passado? Não. 1980? Não. 1500?
Lá no primeiro século. Lá no primeiro século já haviam práticas homossexuais. Tanto é que Paulo está abordando esse assunto. Muito antes disso, em toda a história da humanidade, os historiadores já encontraram, inclusive, figuras que nas cavernas, nos lugares mais antigos, aqueles que trabalham com arqueologia, os historiadores, figuras pornográficas, homens com homens, desenhados assim, mulheres com mulheres. Isso sempre existiu. Sempre existiu. Só que pensando no nosso mundo hoje, de um tempo para cá, esse movimento ganhou muita força. Ganhou muito, eu estou falando de muita força. E eu preciso que vocês prestem bem atenção para vocês entenderem o meu ponto aqui e o ponto de Paulo. Quando eu era pequeno, sei lá, 6 anos, 7 anos, 10 anos, eu lembro que lá por essa cidade eu fui com meu pai ajudar ele trabalhava com mudança, descarregando caminhão, e eu fui lá ajudar ele. E eu lembro que eu vi um casal assim de mão dada, um casal gay, homem com homem. E eu, tipo assim, eu estranhei muito, porque não era algo que se via tão facilmente. Acho que vocês devem concordar comigo. Se via, mas era muito velado. Hoje é a coisa mais natural. Hoje, estranho é ver um homem e uma mulher de mão dada. Pode ser que eu esteja exagerando, mas é o que eu percebo. Hoje é algo muito corriqueiro, é algo muito comum. É muito comum, por exemplo, filmes, séries, novelas e até desenhos infantis apresentarem o homossexualismo como algo natural. Olha só a palavra. Como algo natural e até louvável, aplaudido. Vocês já devem ter, se vocês que acompanham streamings como Netflix, Prime Video, HBO, a Max lá, e até mesmo outras plataformas, é a coisa mais comum. Você vai assistir uma série produzida sei lá, de 5 anos para cá principalmente, é a coisa mais natural. Isto não é uma crítica, isto é a apresentação de fatos que todos aqui sabem que é, e principalmente, e é mais duro ainda, porque até em desenhos, como eu falei. Virou algo... Estão querendo implantar na mente da sociedade que isso é algo totalmente natural. Como eu disse, o mundo acadêmico chega a dizer que existem mais de 15 possíveis gêneros. Que não é aquilo que nasce, pode ser várias coisas diferentes. Não apenas 2 como antigamente. Até os formulários que se preenchiam antigamente, fichas. Vai fazer uma entrevista, vai no médico ali, uma anamnese, tinha lá sexo, tinha o F e o M. Era a coisa mais... Hoje tem várias outras opções. E agora vocês vão ficar boquiabertos. Mas existem hoje, pensando no mundo evangélico, supostamente evangélico, 2 tipos de igreja. Existem igrejas inclusivas. O que são igrejas inclusivas? Igrejas que não apenas recebem os homossexuais, porque eles são bem-vindos, todos são bem-vindos, mas recebem e ensinam que não tem problema, que podem permanecer do jeito que estão. Isso seria uma igreja inclusiva, grosso modo. Não tratam como um pecado que deve ser confrontado visando o arrependimento daquela pessoa, mas como algo
Tipo assim, vem aí, não tem problema nenhum, pode continuar do jeito que... E muitos buscam até textos bíblicos para, de alguma forma, distorcidos, é claro, de alguma forma, tratar como se fosse algo liberado, autorizado. E também existem até igrejas próprias para os gays, próprias mesmo. Isso é a coisa mais normal hoje em dia. Está virando algo extremamente comum. Fora as PLs, os projetos de lei, que alguns estão tramitando, outros já foram rejeitados, mas alguns tramitam, que discursos como este que eu estou apresentando, e eu não sei se vocês estão percebendo, esse discurso nada mais é do que uma exposição da palavra de Deus registrada ali através de Paulo. Mas discursos como este serão proibidos. Não são, mas projetos tramitam no Congresso para que sejam. Projetos que determinam que os... Chama de sacerdotes, só para no sentido formal, mas pastores, padres, têm a obrigatoriedade de realizar casamentos de pessoas do mesmo sexo. Caso haja uma recusa, sofrerão consequências. Isso existe, irmãos. Alguns de uma forma apenas um projeto, outros já se tornando cada vez mais reais. Coisas reais. Antes de eu ir para as aplicações, você sabe que esse texto aqui, que a gente leu, ele é claro. Não sei se vocês perceberam como ele é claro. Vamos lá. Vocês perceberam a clareza de Paulo quanto ao assunto? Paulo fala que o homossexualismo, tal como o lesbianismo, ele não é natural e ele é um pecado contra Deus. Alguém ficou com dúvida lendo o que a gente leu? Mas esse texto, quando ele é lido por pessoas que defendem o movimento homossexual, ele é lido da seguinte forma. Alguns vão dizer assim, para desmerecer esse texto. Alguns vão dizer assim: Paulo está pregando contra relações abusivas, tipo assim, violências, sexo entre pessoas do mesmo sexo e relacionamento entre pessoas do mesmo sexo abusivas, onde há violência, onde há abuso. Alguns defendem isso, mas não há qualquer resquício disso no texto. Paulo não entra nesse mérito. Outros dirão que Paulo está abordando a sociedade da época. É uma fala voltada apenas para os destinatários originais, para os romanos. Não algo atemporal que subsiste às épocas e se aplica hoje, como se fosse algo só daquele contexto. E também não há qualquer menção sobre isso da parte de Paulo. Alguns vão dizer que Paulo está pregando contra a homossexualidade cultual. O que seria uma homossexualidade cultual? Eu já falei aqui para vocês que no mundo greco-romano, ao qual Paulo pertencia, haviam vários deuses, falsos deuses. Haviam vários cultos a falsos deuses. E muitos destes cultos eram regados por orgias, por promiscuidade. Eu até falei para vocês que lá em Corinto havia um templo, esqueci agora a deusa que era cultuada naquele templo, aonde haviam sacerdotisas que se relacionavam sexualmente com os fiéis como uma forma de adorar a Deus. Tipo assim, uma das formas que a gente adora a Deus aqui no culto, cantando louvores. Uma das formas que se adorava a essa deusa lá na Grécia era o fiel tendo relação sexual com a sacerdotisa. Era uma forma de cultuar a deusa lá da fertilidade e tudo mais. E haviam também movimentos pagãos aonde o sexo entre homem e homem, mulher e mulher, ou o sexo homossexual, era também uma forma de adorar as entidades, as divindades lá.
Então eles dizem assim, não, Paulo está pregando contra a homossexualidade relacionada à idolatria. Mas a gente não vê isso nesses dois versos, de Paulo associando à idolatria. Percebem? Então são argumentos que se usam para tentar desmerecer esse texto, ou distorcer esse texto. Alguns vão dizer que Paulo está pregando contra a pederastia. O que seria a pederastia? Seria uma espécie de pedofilia, envolvendo só meninos. Porque eu disse aqui, acho que domingo passado, que dos, acho que 15 ou 16 imperadores de Roma, apenas um era hétero. Todos os demais tinham um envolvimento com pessoas do mesmo sexo, com outros homens e até com meninos. Era muito comum meninos de programa no mundo que Paulo viveu. Então, alguns vão dizer, Paulo está pregando contra essa exploração infantil de homens com meninos. Só que tem alguma coisa disso no texto? Percebem que são apenas argumentos para tentar desmerecer o ponto de Paulo? Qual que é o ponto de Paulo? O homossexualismo, em última instância, é um pecado contra Deus, porque foge ao que Deus determinou como natural. Dito isso, eu quero trazer aqui algumas aplicações muito importantes. A primeira delas é apenas reforçando o que dissemos na semana passada e vou dizer semana que vem. O pior castigo que Deus aplica sobre o pecador é entregá-lo aos seus próprios desejos. Vai e faça o que vocês quiserem. Acredito que os que estavam aqui domingo passado ouviram isso, já devem estar praticando. Os que não estavam vão praticar a partir de hoje. Sempre nas nossas orações devemos dizer, Senhor, não me abandone aos meus próprios desejos. Senhor, não retire de sobre mim o teu temor, a tua graça. Eu disse aqui no domingo passado que a gente não tem que ter medo do diabo. A gente tem que ter medo da gente, de nós. Percebe? Deus não me entrega a mim mesmo. Tipo assim, não lava as mãos. O que é o lavar as mãos? Tipo assim, vou falar mais nada. O Senhor não deixa isso acontecer comigo. Se tiver que me bater, o Senhor me bata. Se tiver que me punir, o Senhor me pune. Se tiver que me castigar, o Senhor me castiga. Só não me entregue aos meus próprios desejos. Essa é a primeira aplicação, que apenas corrobora com o que foi dito semana passada. Segunda aplicação, que já trouxe aqui durante a mensagem, mas só para dar uma ênfase. O homossexualismo é, em última análise, pecado contra Deus. E os que vivem nesta prática devem se arrepender. Então, o que é que um homossexual... Qual que é o caminho para a salvação de um homossexual? É o mesmo caminho para a salvação de um adúltero, que é o mesmo caminho para a salvação de um ladrão, que é o mesmo caminho para a salvação de um mentiroso, que é o mesmo caminho para a salvação de um feiticeiro, que é o mesmo caminho para a salvação de qualquer pecador, o arrependimento. E os ouvintes mais atentos já perceberam uma mensagem naquilo que eu acabei de falar. Que o pecado do homossexualismo não deve ser encarado como, nossa, esse é o principal pecado. Os que vivem nessa prática são os reais pecadores. Os que vivem nessa prática são leprosos. O pecado do homossexualismo nunca é tratado de forma isolada. Ele sempre vem num conjunto de outros pecados, como a gente vai ver domingo que vem. Adultério. Então, às vezes, a pessoa ela pensa que o homossexualismo é mais pecado do que o adultério. Não. É pecado de qualquer maneira. Ou que o homossexualismo é mais pecado do que a mentira. Não, é pecado da mesma maneira. Ou que o homossexualismo é mais pecado do que o roubo. Não, irmãos. É pecado, está tudo dentro de um saco. Desobediência ao mandamento de Deus. Violação da vontade de Deus. Rebeldia contra a revelação de Deus. Então a solução está no arrependimento.
E quero dizer também que existe perdão e existe transformação para aqueles que vivem tais práticas. Deixa eu perguntar a vocês: existe perdão e transformação para um adúltero? Para o marido que trai a esposa, para a esposa que trai o marido? Existe perdão e transformação para aqueles que vivem no homossexualismo, no lesbianismo. Existe perdão e transformação para um ladrão? O ladrão da cruz, o qual foi salvo nos últimos instantes de sua vida, é uma prova disso. Existe também perdão e transformação para os que vivem na homossexualidade. O único pecado, segundo Jesus, que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os demais são passíveis de perdão e de transformação. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo até aqui? Sim ou não, queridos? Uma outra aplicação, e essa aqui eu acho que essa é a mais pertinente para os dias de hoje. Acho que é a mais importante para os dias de hoje. Essas duas últimas. O homossexual deve ser respeitado e amado por nós como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa. Jesus manda a gente amar as pessoas, honrar as pessoas, respeitar as pessoas, bem-querer as pessoas. Em certa medida, os crentes são homofóbicos, em certa medida. Existe muita intolerância da parte de cristãos, supostos cristãos, com pessoas que vivem nessa prática. Existe sim violência. Então, qual que deve ser a nossa postura? Isso vale para qualquer outro tipo de pecado. Nós devemos amar a pessoa, ainda que não concordemos com a prática dela. Pegaram aí? Devemos respeitar a pessoa, ainda que não comunguemos, ainda que não estejamos de acordo com a prática dela. Então, a nossa pequena comunidade, ela recebe pessoas que vivem nessa prática? Com certeza, como receberemos qualquer outro tipo de pessoa. Mas essa pessoa, ao sentar-se nesta cadeira ou acompanhar este culto, ouvirá que isto é um pecado e este deve se arrepender do pecado. Compreendem? Vocês estão aqui acompanhando? Como eu disse, é um tema sensível e toda a explicação detalhada ainda é pouca, para que não fique uma ideia errada do que Paulo e do que nós estamos tratando hoje. Então, você trabalha lá no seu trabalho tem um homossexual, você tem que amar aquela pessoa, respeitar aquela pessoa, honrar aquela pessoa. Não tratá-la como se fosse um leproso. Quem tratava pessoas como se fossem leprosos eram os judeus, que olhavam para os gentios como uma raça impura. Vocês acham que um gentio beberia, que um judeu comeria na mesma mesa que um gentio? Não. Vocês acham que um judeu beberia do mesmo copo que um gentio? Quando os judeus iam para os mercados controlados por gentios, quando eles voltavam para casa, eles se purificavam e purificavam os produtos que eles compravam, porque na cabeça deles, os gentios eram uma raça inferior. Então, quem trata as pessoas como se fossem inferiores, leprosas, não são os cristãos. Não são. E os cristãos amam, como Jesus amou. Vocês se lembram quando Jesus entra na casa de Mateus, num banquete? Mateus é aquele que era um publicano. Ele era visto como... Os publicanos eram vistos como traidores, porque trabalhavam para Roma, cobrando impostos dos seus conterrâneos. Jesus entra na casa de Mateus e tem um banquete lá. E aí a gente descobre, através da afirmação dos fariseus, que naquela mesa haviam vários
que eram considerados pecadores. E os fariseus dizem, que absurdo é esse? Ele que se diz o Filho de Deus, come com pecadores. Vocês devem se lembrar, quem falou isso foram os fariseus, não foi Cristo, porque Cristo amou, Cristo cuidou, Cristo respeitou. Então você tem lá no seu trabalho, e aqui essa aplicação já deságua na última aplicação, que é, se você tem alguém na sua família, vivendo nessa prática, você tem que amar essa pessoa. Seja o teu filho, seja o teu neto, seja o teu irmão. Ame essa pessoa. Respeite essa pessoa. Cuide dessa pessoa. Ela já sabe que você não concorda com ela. Ou você acha que não sabe? Você não precisa dizer que não concorda com ela. Ela sabe. Ela sabe que você é crente. Ela sabe dos seus valores. Ela sabe. Você não precisa ficar criticando ela. É claro, você tem que estabelecer limites. Vamos supor aqui imaginar aqui uma situação que acontece, tá? É mais comum do que a gente imagina. Os pais são crentes, são cristãos, e o filho, que apesar de ter sido criado no caminho do Senhor, se envereda pelo homossexualismo, pelo caminho do homossexualismo. O que os pais têm que fazer? Qual que é a postura que os pais têm que ter? Filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Eu amo você. Mas eu quero deixar claro que você não vai trazer ninguém aqui para casa. E isso vale também para relacionamentos heterossexuais. Porque tem muito pai e muita mãe que permite namorados, estou falando aqui de sexos opostos, menino e menina, vivam na fornicação dentro da sua própria casa. Os pais cristãos devem estabelecer limites, inclusive com aqueles que vivem no homossexualismo. Mas o amor, o carinho, o respeito, o apoio deve existir. Aquela ideia, eu vou te deserdar, eu não quero mais ver você, isso é muito comum. Irmãos, falei para vocês que em certa medida, muitos crentes, eles são homofóbicos no sentido de, tipo assim, de não olhar mais na cara do filho, não olhar mais na cara do parente, porque virou por esse caminho. Você acha que isso é cristianismo? Eu quero que vocês falem para mim. Isso é cristianismo? Jesus manda a gente amar os nossos inimigos. Jesus manda a gente orar pelos que nos perseguem. Quem dirá aqueles que são sangue do nosso sangue? Não é amar, é respeitar e orar. Ore. Ore, se você tem alguém na sua família, alguém que você ama que está nessa situação, não deixe de orar por essa pessoa. Porque como foi dito aqui anteriormente, há perdão, há salvação, há transformação para elas. Amém, irmãos? Dito isso, eu quero fazer uma oração neste momento, dando graças a Deus pela palavra que nos trouxe nessa manhã e que Ele nos ajude a viver da forma que a gente aprendeu nessa manhã em relação àqueles que estão por esse caminho. Vamos ficar de pé, por favor. Vejam como Deus é bom. Ele não me deixou esquecer de uma aplicação que eu não escrevi. Mas me lembrei agora. Se tem alguém aqui, quem conhece as pessoas é Deus, irmãos. Nós não conhecemos. Mas se tem alguém aqui me ouvindo ou que vai me ouvir, que está nessa situação, ainda que de forma escondida de todos, quero dizer que há salvação. E que Cristo morreu na cruz para te salvar. Se arrependa e creia nele de todo o seu coração. E quero dizer também que, e para dizer, vamos relembrar o que disse ainda há pouco. O pecado do homossexualismo é como qualquer outro pecado. Logo, o desejo
por este pecado, ele pode nascer no coração de uma pessoa como o desejo por qualquer outro pecado. E o que nós fazemos quando um desejo ruim vem ao nosso coração? Nós nos entregamos a ele? Nós rejeitamos a ele e pedimos força para não cair em tentação. Porque o pecado, a tentação em si não é o pecado. O pecado é o cair na tentação. Então, se em algum momento da tua vida você for tentado dessa maneira, você deve buscar em Deus para que não caia nessa tentação. Porque pecado só é pecado quando de fato a pessoa ela cede àquela tentação. Amém, irmãos? Entenderam? Então, aqui eu não poderia deixar de trazer essa aplicação. Vamos orar pedindo a misericórdia de Deus.